Aqui, ó, atenção aqui, ó, o Lucas, ele vai começar a primeira atração aqui, né, que é uma palestra sobre Asatru, né, que se eu tiver errado você me corrige, né, que é uma religião, né, neopagã, que tenta não, né, reconstrói, né, com o que tem, né, de material disponível, né, a religião antiga da Escandinávia, é isso mesmo, né? Exato. Então, isso aí. Então vamos lá, ó, atenção aqui, pessoal. Olá, tudo bem? Boa tarde, pessoal, os que chegaram agora, que eu não conheci. Meu nome é Lucas, sou do Kindred Valcona em Súzia, daqui de Curitiba. Sou líder e coach do Kindred. Então eu vou estar falando um pouquinho para vocês, uma introdução sobre o que é o Asatru e o Vanatru também, que é a nossa religião, que é o que a gente segue. Do meu lado eu tenho o Joshua, que é um dos integrantes do Kindred. Lucas Cardoso, também, barbudinho, Pepe Lepil. A namorada dele, Soraya. Então vamos lá falar um pouquinho. Vou falar primeiro o termo God, né? O que é. O Godi, ele é um sacerdote da religião, ele não é o líder, mas ele é a pessoa que está à frente dos cultos, que está à frente de toda essa parte espiritual do culto. O Asatru, ele começou por meados lá da década de 70, o termo veio por meados da década de 70, sendo reconhecido assim como uma religião na mesma época. Tá? Em 73, para ser mais exato, ele foi quando foi reconhecido pela Noruega o Asatru como uma religião. Tá? E o que quer dizer Asatru? O Asatru, assim como o Vanatru, eles querem dizer a seguinte coisa: fé. Fé nos deuses Aesir, tanto como fé nos deuses Vanir. Tá? Asatru, Asa, fé. A gente foi chegando meio assim. Desculpa. Asa, Aesir e Tru fé. Assim como Vanatru, Vana, Vanir e Tru fé. Tá? Mas também fidelidade, respeito. Exato. Quais são os nossos valores hoje? O Asatru Vanatru, ele dispõe da liberdade. Né? Exatamente o que abrange tanto racial, né? Vamos colocar como racial mesmo, tanto racial como expressão. Tá, mas como assim? Né? Realmente é isso, porque hoje há muita gente que confunde um pouco dentro do Asatru a questão de ideologia primitiva, vamos dizer assim. Para você seguir tal religião você precisa ser descendente nórdico, você precisa ser, né? Bom, se a gente for pensar assim, né? Todo brasileiro, todo mundo que nasceu no Brasil seria pagão da mesma forma, né? Porque nós temos aí deuses, nós temos deuses da cultura indígena, né? Tupã, Guaraci, Jaci, Anhum, que estão aí para provar que né, todo brasileiro seria pagão da mesma forma, né? O cristianismo entrou no Brasil. Ele é bem bom, hein? Mas a gente não vai entrar muito nessa parte. E realmente, infelizmente, há pessoas que pensam dessa forma, de que para você seguir uma determinada religião, que você possa honrar isso, você precisa ser descendente, você precisa ter descendência desse povo. Essa aqui não. Então, Brasil, país da diversidade. Isso dali é verdade? Da diversidade. E a diversidade. E a diversidade também. Então assim, o que a gente aceita esse tipo de pessoa, a gente abre espaço, na verdade, para esse tipo de pessoa, porque o que importa pra gente, na verdade, é a crença, é naquilo que você acredita. É isso que te faz, eu penso que assim,
é isso que faz você honrar os seus ancestrais, entendeu? É você ter uma vida digna, indiferente daquilo que você acredita ou não. Você poder levar isso para frente, passar isso para os seus filhos. Eu acho que isso é o seu maior legado, entendeu? Você poder ser lembrado após gerações pelo fato daquilo que você é, pelo fato de você ter sido bom, entendeu? Então, o fato de você ter sido digno com as pessoas. Isso não quer dizer referente à crença, entendeu? Bom, nós temos alguns valores hoje, até vou dar um exemplo bem porco, mas é um exemplo. A gente tem alguns valores hoje que a gente pode considerar na verdade considerar não, a gente pode comparar como se fossem os 10 mandamentos cristãos, né? Nós temos as 9 nobres virtudes que são um guia para que você possa ter uma vida justa, uma vida digna. Exato, você vai ter um farol moral para isso, entendeu? Isso não quer dizer que, mas eu tenho que seguir isso, eu tenho que, sabe? Todo dia eu tenho que praticar isso. Você como uma pessoa justa, o ideal seria. Mas a gente sabe que a gente vive num mundo que, infelizmente, a gente não consegue praticar essas coisas boas a todo tempo. Você ser bom a maior parte do tempo, é legal. Mas nem sempre você consegue ser bom. Isso infelizmente é do ser humano. Entendeu? Mas você tem que procurar melhorar isso. E quais são esses valores? São coragem, verdade, honra, fidelidade, disciplina, hospitalidade, força de vontade, autoconfiança e perseverança. Isso são regras? Não. Isso é apenas para você ter uma base para uma vida boa, uma vida justa, uma vida digna, né? Mas essa é uma filosofia que ela não se aplica a todo kindred. Isso já vem desde os anos 70, né? E cada kindred, cada família, ela entende de uma forma. Então, assim, não existe um entendimento mútuo ainda sobre isso. Então, cada família entende de uma forma, cada pessoa entende de uma forma e leva isso de uma forma para ele mesmo. Tá? Eu tava lá e tava vendo, as pessoas às vezes fazem. Opa, assim, tá. Então, assim, as 9 nobres virtudes, elas são, como eu disse, meio relativo para tanto pessoal para cada pessoa, quanto para cada kindred. Os godires ou líderes de cada religião, de cada kindred, de cada família, eles são responsáveis por passar esses valores aos que seguem, né? E passando esses valores, a pessoa decide se ela quer seguir exatamente aquilo ou se ela tem uma visão diferente, que também pode ser apresentada ao kindred e todo mundo discute sobre isso, né? E acaba chegando num consenso. E isso é tão relativo assim, eu posso passar a tarde falando para vocês de deuses e deusas que são isso, que são aquilo. Muitos assim vão firmar naquilo que eu vou falar, mas muitos não. Às vezes, só um babaca lá na frente falando, entendeu? Falando qualquer bosta e já era. E não é bem assim. Isso é só interpretação pessoal mesmo, entendeu? Como você vai levar isso para tua vida, como você vai entender e vai aplicar isso na tua vida. Vou dar um outro exemplo. Nós temos um livro, não é uma Bíblia, né? Não é uma coisa que a gente fala, tudo que está escrito aqui é verdade, mas é realmente um guia, entendeu? Nós temos o Ravamal, né, dentro das Vedas também, e cada frase daquele que o pai de todos fala, cada frase daquela vai te tocar de uma forma,
para quem quer entender, para quem quer buscar aquilo. Então assim, não adianta eu pegar e montar um roteiro para vocês e falar, ó, palavras do Altíssimo. E é isso. Todo mundo vai balançar a cabeça, amém. Não. Entendeu? Então assim, é uma coisa que você... É uma coisa que você vai ler no seu cantinho pessoal lá e vai entender da forma que você quiser, da forma que você achar melhor, da forma que aquilo vai te trazer bem, entendeu? Da forma que aquilo vai te fazer bem. E assim, hoje nós temos alguns exemplos que é claro que algumas pessoas viajam muito em certas coisas e é onde acaba sujando um pouco a imagem daquilo que a gente quer passar. Em toda religião existe isso, né? Aquelas pessoas que, talvez por fanatismo, talvez sei lá, por achar bonitinha a história e por achar que tudo... não digo ignorância, porque acho que a partir dos seus 14 anos todo mundo tem um entendimento prévio da vida, né? Sabe um pouco o que é pra ele mesmo. Então assim, existem essas pessoas que viajam um pouco. Por exemplo, até estava comentando com uma moça aqui, que eu citei no meu Facebook esses dias um exemplo, né? Que existem pessoas que alegam estudar muito sobre religião. Não, porque eu sei, e citam algumas fontes, como por exemplo o livro do Percy Jackson. Aí eu postei até no meu Facebook esses dias, né? Se basear num fato histórico com o livro do Percy Jackson é a mesma coisa que falar de Thor lendo os gibis da Marvel. É um pouco complicado. Gosto muito, vou falar pra vocês que eu gosto muito da Marvel, eu gosto muito do Thor da Marvel, eu acho maneiro e tal, mas você tem que saber dividir as coisas. Você tem que saber entender o que é pro seu divertimento e o que é pro seu crescimento espiritual. Bom, mudando um pouquinho de assunto, falando um pouquinho mais do lado espiritual mesmo da coisa, né? Vou falar um pouquinho sobre os cultos que a gente pratica, os cultos que são feitos aos deuses. O nosso Kindred, como eu falei, ele é tanto Aesir como Vanir, certo? Eles cultuam tanto os deuses do panteão Aesir quanto do panteão Vanir. Nós somos um Asatru Vanatru. O nome do nosso Kindred se chama Valkonen Súcia. Ele é uma tradução livre, lobos brancos. Isso foi entrando mesmo, literalmente na parte espiritual. Foi através de um sonho que eu tive com um animal de poder e tudo mais, e por isso ficou o nome Valkonen Súcia. E desde então a gente carrega essa bandeira, foi pintada a dedo, literalmente. E claro, preciso melhorar ela, mas por enquanto é o que a gente tem. Bom, a minha função o que é? Minha função como God é fazer acontecer, entendeu? Realmente mostrar aquilo, dar uma direção, dar um caminho, tirar algumas dúvidas. A gente não tem um clero, a gente não tem uma formação para isso, entendeu? Não é uma coisa que assim, eu li meia dúzia de livro e vou virar God. Não. Uma caminhada. São 10 anos já. São 10 anos estudando, são 10 anos praticando, são 10 anos. Isso na minha caminhada, entendeu? Então é um tempo que eu tenho quanto a isso, entendeu? Tá. Você se intitulou Godi? Não. Como você passa a ser um Godi? Quando você começa a ter um entendimento, quando você começa a saber o que você está falando, você não simplesmente não fala bobeira ou pega um livro, lê, gente, é isso. Quando as pessoas começam a te procurar para tirar dúvida,
pegar realmente uma orientação para esse tipo de coisa. Você pode se considerar um Godi? Mais ou menos. Mais ou menos. É um pouco complicado, porque assim, não é você que se intitula Godi, entendeu? Não é você que fala, virei Godi. Não é bem por aí, entendeu? É todo um processo, então é complicado você falar onde começa. Onde você começa a ser Godi, onde você começa a realmente ser um sacerdote. Entendeu? Isso vem através da prática. Isso vem através de você fazer, através de... Entendeu? Exato, é tudo crescimento. Meu amigo Joshua aqui, ele é um grande candidato a ser um sacerdote da religião. Está estudando para isso, está ajudando bastante. Mas não adianta ter ajuda e você não ter força de vontade, você não querer. Porque tudo vai de você também, você querer ser alguém, você querer ser alguma coisa. Né? Você pode fazer, simplesmente dizer, eu tive a vontade de ser, e você olha para aquele desejo que você lançou, mas você nunca vai ser pelo fato de não ter corrido atrás. Exato. Bom, todo Godi é um líder? Não. Nem todo Godi é um líder, assim como nem todo líder é um Godi. Dentro do Kim a gente tem funções, temos os scouts, temos os Godi, temos os líderes, mas a maioria, pelo menos aqui no Brasil, os Godi são aqueles que fundam o Kindred. Então, tecnicamente são seus líderes, são aqueles que levam a palavra à frente, são aqueles que vão fazer a social, são aqueles que vão conversar e tal. Normalmente é assim que acontece aqui no Brasil, né? Mas eu, pelo menos dentro do Kim, com a formação do Joshua, eu tô querendo deixar um pouco de lado o ser líder e focar mais no sacerdócio e deixar a parte de líder para os outros membros, para que possa ter uma interação maior também. Hoje no Brasil, a última vez que a gente contabilizou isso, que a gente tentou contabilizar, eram em torno de uns 30, quase 30 Kindreds no Brasil. E em torno de uns 2.700 seguidores hoje. Apesar de que hoje ficou tudo mais fácil por causa da internet, né? Hoje a gente tem internet aí para propagar isso, mas na época a gente não tinha, então era como que a gente fazia, né? Era engraçado porque você olhava no braço de alguém, via um símbolo, aí você já puxava uma conversa, você gosta, tal, você sabe o que é, sabe o que significa, e assim você começava a conhecer pessoas, né? Não tem a mesma magnitude, hoje a gente tem Kindreds aí com 10, 15, 20, 30 pessoas em um Kindred só, mas na época os Kindreds eram 3 pessoas, 4 pessoas, normalmente famílias, pai, mãe, filhos e coisas do gênero. E hoje, devido à internet, ficou muito mais fácil, né? Porém, ficou um pouco mais arriscado, porque você não sabe definir quem realmente é ou o que realmente quer, entendeu? Simplesmente tá lá que vou fazer afronta à minha família porque minha família inteira é cristã, então vou virar pagão. Vou acender vela. É mais ou menos isso que rola hoje no paganismo nacional. E... Então só pra usar o martelo de Thor, desculpa. É mais ou menos isso. Então assim, eu vou falar também de alguns ritos que a gente tem. Recentemente nós tivemos Yuli. Aqui no hemisfério sul
se você seguir o calendário pagão, no hemisfério sul ocorre agora em junho, mas no hemisfério norte segue toda a roda anual, que seria em dezembro, no inverno, por isso que tem toda a história do Natal e tudo mais. Isso ocorre no inverno no hemisfério norte e em junho no hemisfério sul. A gente fez essa adaptação porque, bom, não faz muito sentido você fazer uma festa pro inverno no meio do verão. Assim como não faz sentido você fazer uma festa de primavera no meio do outono. Até porque você não vai achar flor, né? Então foi feita uma adaptação para essas datas, né? E mais recente ainda, no dia 24, se não me engano, nós tivemos o Tora Blot, que foi o culto a Thor, né? Não existe uma data específica para os nossos blots, que são os nossos cultos, né? Não existe uma data específica, porque na época não existia um calendáriozinho bonitinho, na qual você marcava o dia e o ano. Então era mais ou menos nesse período. Então ele tem uma variação aí, vai depender muito vai depender muito do tempo. Então pode variar alguns blots variam de 5 dias, outros de 20 dias, outros de 30 dias. Então tem uma variação bem grande. O nosso calendário, não sei se alguns já tiveram contato, mas eu acho que a religião mais comum hoje no Brasil é a Wicca. Então, bastante gente já teve contato. Então assim, o calendário ele é muito parecido com o calendário Wicca, né? Tem alguns Wiccas que decidiram seguir o panteão nórdico e que usam o mesmo calendário ou adaptaram o calendário para a vivência do dia a dia deles, né? A roda do ano, né? Que é o Wicca. Exato. Aqui no Brasil tem muita gente que ainda celebra como a Roda do Norte. Por quê? Por questões primitivas mesmo. Mas como eu falei, é um pouco difícil você achar uma flor no outono. Não sei, talvez em floricultura que você acha para fazer esse tipo de coisa. Na verdade, sim. É inválido? Não. Não é inválido. É válido. É válido, você só está fazendo de uma forma diferente. O importante é a magnitude que você está dando para isso. O importante no gerúndio é a importância que você está dando para isso. Entendeu? É o que está te levando a fazer isso, né? Nessas celebrações existem duas formas de comemorar. Então, como eu falei, que é na roda do hemisfério sul e no hemisfério norte. Bom, aqui atrás, se vocês quiserem dar uma olhada depois, a gente montou um altar, né, que é um exemplo do que a gente geralmente utiliza nas celebrações do Kim, né? Se quiserem entender um pouco como funciona, cada item, cada coisa, eu não vou entrar muito em detalhes, porque é mais uma apresentação mesmo do que é a religião, como ela funciona. Dá tantos detalhes de cada coisa. Se vocês quiserem depois me chamar para conversar, qualquer coisa, fiquem à vontade. Não vou me estender muito também, que é chato pra caramba ficar sentado ouvindo os outros falar, assim. Eu sofro disso também, sofri muito na faculdade por causa disso. Então não vou me estender muito. Então assim, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conhecer um pouco melhor, quiserem se aprofundar um pouco mais, me procurem o Joshua, procurem qualquer um de nós. A gente vai estar dando um suporte para vocês, se vocês quiserem conhecer um pouco de itens que a gente utiliza,
símbolos, qualquer coisa do gênero, nos procurem, não fiquem na dúvida. Como eu falei, esse é um pouco rápido que eu ia falar, é só realmente mesmo uma apresentação superficial do que é a religião hoje. Entendeu? Acho que assim, o nosso amigo aqui definiu bem já o que era a religião no começo, né? Deu uma ótima explicativa já no começo. Não? E é isso aí, a gente tenta reconstruir realmente hoje como era na época, com as ferramentas que a gente tem hoje. Entendeu? Então, claro, tem muita coisa que se perdeu um tempo, tem muita coisa que se acabou. Então, a gente tenta reconstruir com o que a gente tem de ferramentas hoje. A tecnologia ajuda bastante, mas também atrapalha um pouco. E é isso. Dúvidas, por favor, se alguém tiver. Eu tenho algumas. Pois não. Com relação às divindades mesmo, né? Certo. Tipo assim, toda pessoa, né, que segue, né, a religião Asatru, ela necessariamente ela acredita ou tem que acreditar, né, nas divindades de forma antropomórfica mesmo, literal, né? Ou existe quem acredite, não sei, que assim, que pratique só a questão simbólica ali, né, e a filosofia, né, mas sem acreditar literalmente na divindade. Existe isso ou não? Existe. Existe? Existe. Na verdade, eu acho que foi um dos pontos que o Asatru chegou realmente por esse fato de liberdade, de você poder ter o entendimento daquilo que você quer, entendeu? Existem pessoas que acreditam, como eu, vou dar o meu exemplo, que acreditam nos deuses. Eu estou falando de uma forma meio pós-cristã, assim, deuses, porque na época a gente não falava em Deus. Nos deuses, acredita firmemente, e tem pessoas que acreditam na filosofia, acreditam na ideia, pô, legal, bacana, gosto. Não deixa de ser um Asatru Vanatru por causa disso, entendeu? Algumas pessoas com o tempo passam a sentir melhor e passam a ter um pouquinho de sensibilidade maior referente a isso. Mas existe sim, existe essas duas formas de culto, vamos dizer assim. Outra dúvida também, deixa eu só lembrar aqui. Lembrei. Com questão, né, a Eden Prosa, né, o Ravamal e tudo mais, né? Se eu não me engano, né, quem pegou a tradição oral, né, e passou para a escrita, né, foi o Snorris alguma coisa, né? Então, ele, se não me engano, ele tinha algumas influências cristãs, né? Exato. Então, existe algum meio de separar, né, o que ele passou da tradição ali, né, oral para a escrita, né, que tem algum tipo de influência cristã?